Salve, salve! O princípio básico é a comunicação e você acaba de sintonizar no podcast Democon. Aqui quem fala é Marcelo Soares. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da 8ª Semana pela Democratização da Comunicação e eu sou Janaíne Aires. E neste segundo podcast o papo é fundamental. Pois é, não somente fundamental, Marcelo, mas também necessário. A Paraíba lidera casos de feminicídio em todo o país e o machismo se manifesta no nosso dia a dia, através das nossas relações sociais e impacta as nossas vidas. Pois é, e o machismo é um resultado da nossa cultura, né? E se perpetua através da mídia, da música, na publicidade, na arte e em tantos outros campos sociais, né? Da nossa vida e do nosso cotidiano. Bom, para conversar sobre esse assunto tão importante, nós vamos convidar duas comunicadoras feministas que vão falar um pouco mais sobre esse tema conosco. Pois é, temos aqui Maíra Medeiros e Juliana Terra, que são jornalistas e assessora de comunicação do Cunhã Coletivo Feminista. É isso aí, meninas, sejam muito bem-vindas, como é que vocês estão? Oi, Jana, boa noite. A gente está, na verdade, muito empolgada assim, com essa ideia de fazer um debate, tanto aqui no podcast como na própria Semana Democon, sobre comunicação e gênero, e discutir um pouco como é que o machismo está presente nas nossas vidas e na mídia, né? Oi, Jana, oi, Marcelo. É muito bom estar aqui nesse espaço, debatendo isso, porque eu acho que todo espaço a gente tem que debater essas coisas para cada vez mais quebrando todos esses conceitos que existem, né, na sociedade, inclusive a representatividade da mulher na mídia. Bom, antes de começar esse segundo podcast, a gente quer agradecer a todo mundo que assistiu o primeiro, né, Marcelo? Sim, a gente recebeu muitos feedbacks interessantes, muitos feedbacks falando bem sobre o podcast. A gente agradece a todo mundo que conseguiu lá ouvir, gostou, que deu seu recadinho pra gente. É isso mesmo, muito obrigado por nos acompanhar e a gente espera que esse segundo podcast seja ainda mais legal. Eu queria começar perguntando, né, vocês fazem parte aí do Cunhã, Coletivo Feminista, que já tem um bom tempo aí de história, né, e de contribuição aí na questão, principalmente da cobertura jornalística, né, em relação a essa questão da mulher, do machismo e da violência contra as mulheres. Eu queria que vocês falassem um pouco aí de como é esse processo, como é que a Cunhã trabalha e um pouco sobre a história dela em si. Então, a Cunhã, ela surgiu em 1990 e está completando 25 anos esse ano. Nesses 25 anos, teve um trabalho muito marcante em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher, em relação aos direitos sexuais e reprodutivos, trabalho e autonomia. E a comunicação sempre teve um papel forte, assim. Nesses 25 anos sempre teve algum comunicador ou algumas comunicadoras feministas construindo o trabalho, fazendo parte da equipe e fazendo um trabalho estratégico, assim, de como fazer campanhas, de como abordar a sociedade, de como tratar a mídia, de como pautar uma comunicação feminista que visibilize a mulher, não dessa maneira preconceituosa e cheia de estereótipo que a mídia trata hoje em dia. A Cunhã sempre trabalhou nessa perspectiva de se comunicar, numa ótica de comunicação feminista, com a sociedade e com as outras mulheres. E a Cunhã, inclusive, debate esses temas da representatividade da mulher na mídia, a questão da violência, como tudo isso é retratado, sei lá, em novelas, em série, publicidade. Recentemente teve uma novela que ficou Verdades Secretas, eu acho. Que ela tratava de muitos estereótipos. Era a mulher negra foi assassinada pelo namorado. Modelo que se prostituiu, encontrou a salvação depois de ter sofrido um estupro coletivo e foi para a religião. Então, assim, os próprios meios que falam com a população, no geral, com a massa, reproduzem as violências que as mulheres sofrem de uma maneira mais naturalizada e ainda culpando a mulher, colocando a mulher numa posição que não é dela, de culpa, de objeto, de estar para servir aos homens, à sociedade, ao sistema patriarcal capitalista. Vocês estão num contexto de atuação, né, de estar ali no dia a dia da luta pró de um mundo diferente, reconhecimento, né, do papel da mulher, dos seus direitos, dos direitos femininos. Eu queria que vocês me falassem um pouco assim, quais são os grandes desafios que vocês percebem dentro dessa luta, no que se refere à transformação da comunicação, no que se refere a transformação dessa abordagem?
na sociedade que a gente vive hoje, que a gente quer transformar, que a gente quer mudar, quer melhorar, a gente precisa de uma representação em número e em qualidade na política, por exemplo. A gente acredita que para mudar, por exemplo, para democratizar a comunicação e para conseguir que os direitos das mulheres sejam garantidos e respeitados, os que já existem, a mulher precisa estar na política e essa mulher precisa estar formada e se sentindo responsável pelas mulheres como um todo. Não é só aquela mulher de elite, não é só aquela mulher que chegou lá por conta de uma negociação com o partido para atingir as cotas mínimas. Eu acho que o problema começa nesse macro, um problema político, assim. E quando a gente vai ver em relação ao movimento, às vezes é muito complicado porque assim, tem a questão da sustentabilidade do movimento, da autonomia do movimento, porque o movimento ele representa a sociedade civil, é um movimento feminista, aí ele tem esse papel de acompanhar as coisas que estão sendo desenvolvidas ou criticar e questionar as coisas que não estão sendo feitas pelo Estado, e aí a gente se vê diante de uma série de desafios na comunicação. Tentar fazer uma leitura que represente de fato as mulheres, garanta o respeito e a conquista dos nossos direitos. E às vezes é muito complicado, porque a gente não tem o espaço que a gente gostaria nas mídias tradicionais. As mídias alternativas, às vezes, não conseguem chegar às vezes não. Elas não conseguem chegar à grande maioria da população. Então a gente acaba fazendo o nosso trabalho de formiguinha mesmo. A gente trabalha com comunidades, trabalha com grupos de mulheres, mas a gente não está passando em horário nobre. E essa fala de movimento não está passando em horário nobre, entendeu? Essa coisa que a gente vê hoje aqui na Paraíba, por exemplo, no rádio, por exemplo, a maioria são locutores homens que debocham e fazem graça a respeito da mulher e do papel que ela tem, e acaba que a gente não consegue chegar para a grande população. A gente faz o nosso trabalho de formiga sempre nessa coisa assim, tentar alcançar mais pessoas e transformar e enfim, chamar para o debate, cada vez um número cada vez maior, mas é bem complicado. Mas assim, a gente continua na luta e tenta fazer isso da maneira mais estratégica. A comunicação, ela está ligada com a política e com a cultura. É como a Ira diz, a gente não vai ter mais acesso à comunicação sem também ter mais acesso à política. As mulheres não são representadas dentro da política. Existem mulheres na política, existem, mas o número é irrisório. E as mulheres que estão lá, mesmo assim, não têm espaço para debater as pautas do movimento feminista. A própria cultura, que também está interligada com a comunicação, porque cultura é uma maneira de se comunicar, se comunica de uma maneira falha. Assim, no trabalho nas comunidades, a gente percebe como os meios convencionais chegam muito mais, como a Maíra falou, do que os meios alternativos. E as mulheres ainda têm muitas barreiras nelas, na comunidade, dentro de casa. E nesses trabalhos que a gente faz nas oficinas, a gente percebe o quanto a mídia influencia na própria perspectiva de mulher que elas têm delas e das outras mulheres. Por exemplo, teve uma oficina que a gente realizou que a proposta era pegar as violências que as mulheres sofriam, do machismo e de tudo mais, e transformar isso numa maneira assim, como elas superam essas situações de violência, de machismo, de violência, numa música, num poema, numa pintura, numa encenação. E elas diziam, meu caso é parecido com aquele de fulaninha da novela, de não sei o quê. Só que a mídia, ela mostra essas mulheres, mas ela não mostra essas mulheres superando as situações de violência. É um trabalho de formiguinha, a gente tá indo contra um monopólio. E é muito complicado isso. Tem que ser uma rede, entendeu? Cultura, comunicação, política, tudo trabalhar junto. Tem sido um desafio muito grande. Então, aproveitando que já está falando um pouco desse assunto aí, da questão da imagem, representatividade da mulher na mídia, a Cunha ela trabalha também com essa questão, né, de um estudo sobre essa cobertura jornalística. Então, eu queria saber para vocês, né, quais são as principais violações de direitos que a mídia local, por exemplo, pratica hoje em dia, assim, já que tem essa coisa, né, que vocês falaram, principalmente o Juliano falou, é um grande monopólio, são grandes conglomerados, então tem todo um arcabouço ali por trás. Então, como bater de frente com ela, como tentar mudar o cenário? Tem casos bem recentes, tem casos bem marcantes, que não são tão recentes, mas que foram bem marcantes. O mais recente que eu consigo lembrar agora foi esse caso do policial militar. Aí eu vou falar a abordagem da mídia. As matérias, elas anunciaram assim, que ele pediu para ter relacionamento sexual com as filhas dela, uma de 14 e uma de 4 anos, se não me engano. E aí, no caso, você vê claramente um caso em que as meninas iam ser estupradas e o policial, ele negociava um estupro com a amante, um estupro da filha da mulher. E você vê duas coisas. Uma é a questão de disfarçar essa palavra, de ignorar essa cultura do estupro. Usar uma palavra mais bonita, menos agressiva, que é sexo forçado ou relacionamento não consentido. Relação sexual somente, né? Como o pessoal falou algumas vezes. Exatamente.
Exatamente, então é bem problemático porque é uma cultura do estupro, porque acaba sendo ignorada. Além de não ser debatida, ela é camuflada, né, no final das contas. Outra coisa é a questão de sempre culpabilizar a mulher. Por exemplo, nesse caso do policial, se você for ver os comentários nas matérias, ou até matérias mesmo de blogs menores, tal, as pessoas tratam como um absurdo o fato da amante ter continuado a conversar com esse policial, dela namorar esse policial, mas não tratam da mesma maneira o fato do policial ter feito essa proposta, entendeu? Desse agressor ter feito essa proposta. Além disso, você vê claramente uma série de outros casos em que meninas são estupradas e isso não é evidenciado. A questão da culpabilização nesses casos de estupro e nos casos também de posição das mulheres nuas, as nudes, né, a pornografia de revanche. Eu lembro claramente do caso que uma menina de 15 anos teve as imagens vazadas, ela nua, e um radialista local, ele fez uma piada com isso, né, ele debochou da situação. A mulher tinha que dar o respeito e não devia sair por aí mostrando o priquito. A gente vai ver esse caso bem na íntegra, Maíra. Vamos lá, só um minuto. Boa tarde, Paraíba, 12 horas e 12 minutos. Mas eu quero chamar a atenção, meu Deus, vai ver, para o comentário de hoje. Eu sei que muita gente vai me criticar nas redes sociais, mas eu tenho que ser sincero. Criticar por quê? Eu vi aqui uma manchete na área policial. Preste bem atenção. Polícia Civil de Pombal investiga postagem de fotos íntimas de uma menina de 15 anos na internet. Meus amigos, meus irmãos, tem tanto assassinato para a polícia investigar, tem tanto assalto a banco, tem tanto sequestro, tem tanto roubo, e nós temos que ocupar a polícia, porque as cocotinhas estão tirando foto dos pinguelos e mandando pelos namorados pelo WhatsApp. O que é que a minha polícia, que tem que estar prendendo bandido, não porque fulano de tal suicidou-se, fulano entrou em depressão, problema delas, porque foram pro espelho mostrar o chibio, filmar e mandar pro namorado. E a Maria, que coceira da gota serena é essa? Minha filha, internet é o mundo cão. Todo mundo é vulnerável neste meio, Heron. Se uma cocotinha de 15, 14, 16 anos faz uma autofilmagem, aí mostra o chibio, aí mostra as tetinhas. Não pode, meu filho. Aí manda pro namorado. Aí o namorado às vezes tem um telefone roubado, aí vaza, aí lá vai ocupar a polícia, ocupar o setor de inteligência da polícia pra procurar foto de cocotinha que tirou foto nua pro namorado bater punheta. O sangue de Jesus tem poder, né? Não, bicho. Você tá muito radical e completamente equivocado. Vocês estão invertendo a lógica das coisas. Tá, você tá sendo até inclusive preconceituoso. Olha, a polícia tem muito o que fazer? Tem. Mas se tem um crime pra investigar, crime não interessa. É um crime. Alguém botou um revólver na cabeça da cocotinha ou das cocotinhas, mandando ela tirar a roupa. Por que você chama ela de cocotinha? Não, uma jovem de 15 anos. Cocotinha. Não seja preconceituoso, não. Não venha botar, não venha querer Você já botar, tá querendo dizer que a menina, tá colocando a menina quase como prostituta. Não, peraí, Heron. Cocotinha é outra história. Você é mau caráter. Não, aí é outra história. Você tá sendo mau caráter. O que é cocotinha? Traduza. Cocotinha é as menininhas novas, que hoje em dia com 15 anos, se não tiver uma boa educação, se o pai não tiver em cima vigiando, já quer, entendeu? Já quer. Entendi. Pronto. Já entendi o que você quer dizer. Minha filha, chibio não é feito pra filmar não, amiga. Você não tem um corpo pra fazer striptease e mandar pra macho não, comadre. Porque o telefone dele pode ser roubado. Ou ele mesmo pode usar, né? Qualquer hacker pode invadir o seu telefone pela internet e roubar essas fotos. Que coceira da moléstia é essa? E eu tô citando um exemplo aqui de Pombal. Teve uma que infelizmente suicidou-se aqui na Paraíba.
não foi? Eu só ouvi falar, não tenho essa informação. Foi matéria nacional. E eu há muito tempo tô ouvindo isso. Eita, em Cajazeira vazou de umas cocotinhas lá. Foi moído, confusão, viu? O pai deu uma surra, mandou viajar, deu uma pisa e assim sucessivamente. E aí, meninas, o que dizer? Como é que eu posso dizer, bem simbólico, assim, de como os homens e essa cultura machista, na verdade, não só os homens, né, porque a cultura acaba sendo tão, o caldo cultural acaba sendo tão enraizado que até mulheres também ficam pregando esse tipo de coisa, mas é uma tentativa de tutelar o corpo da mulher, tal qual, assim, tem que ser um indicativo de como fazer, do que não fazer, do que é importante para a polícia, do que não é importante para a polícia, e minimiza, assim, todos os casos, como se fosse uma questão de capricho, né, dessas meninas. Porque a polícia é dele, né, não é a polícia da garota, não é a polícia das mulheres, é a polícia dele, né, ele se refere à polícia o tempo todo como dele. A minha polícia, né, ele fala a minha polícia, e é super complicado porque não só nesse aspecto do pornografia de revanche, como em outros casos, os direitos das mulheres e o direito ao corpo da mulher é tutelado, continua sendo tutelado. As mulheres continuam recebendo nomes pejorativos, continuam sendo taxadas se elas anunciarem que têm uma vida sexual ativa, e ao mesmo tempo acaba sendo um paradoxo, porque ele fica dizendo aí que o pai tem que vigiar, né, que a menina tem que não tem um corpo para fazer isso, então ele quer que essa menina não se exponha, não seja ativa sexualmente falando, e ao mesmo tempo, esse mesmo pessoal que tem esse discurso, esse pessoal é contrário à questão do debate de gênero na escola. É muito conflitante até, eles não se decidem, assim, eles só querem tutelar o corpo da mulher em vários aspectos, não pode discutir aborto, não pode discutir uma série de coisas, e a polícia é deles, né, não pode também estar aí perdendo tempo, segundo eles, com esse tipo de caso, é super complicado isso. Eu vou citar de novo a novela, ou séries de uma forma geral. As meninas que têm vida sexual ativa normalmente são estupradas em séries e novelas. Elas se envolvem com cafajestes, elas sofrem o pão que o diabo amassou. É isso, a tutela do corpo da mulher. Aí, se for uma menina que segue as regras da sociedade, as regras que o sistema patriarcal impõe, elas não sofrem essas agressões. Que é exatamente isso, que a mídia, ela impõe essa coisa também, de a menina que tem a liberdade sexual, que quer explorar o corpo, que quer fazer o que ela quiser com o corpo dela, ela é taxada de coisas pejorativas, de nomes pejorativos. A mídia reforça isso de todas as maneiras. O que esse senhor falou, a questão da tutela do pai, ou seja, sempre tem que ter um homem para tomar conta do que a menina está fazendo com o corpo dela. Não é o corpo dela, é o corpo do pai, é o corpo do Estado, é o corpo do namorado, é o corpo a mulher não pode. A não ser que ela esteja na propaganda de cerveja, a não ser que seja a Globeleza passando na propaganda de carnaval. Aí a mulher pode, porque é para prazer masculino. Aí a filha de outra pessoa, mas a minha filha não pode. A menina de 15 anos não pode. A menina de 18 não pode. Não, eu acho que vocês dois tocaram num ponto que eu acho que é muito importante, assim, que a gente não pode deixar, não pode esquecer de um episódio que foi muito emblemático, né, da mídia do nosso estado e de violência, né, de violação completa, que foi o estupro, né, exibido ao vivo de uma adolescente, exatamente, de 12 anos. Eu ia falar sobre isso ao meio-dia. Aquilo ali foi, quer dizer, a menina que confia num namorado, num companheiro, passa uma foto para ele passa uma foto para ela, e aí ele usa isso para passar para os amigos, ou de pornografia da vingança. Todo mundo cai de pau em cima da menina, destrói a vida da menina, a menina acaba se matando, tendo problemas com autoestima, problemas pro resto da vida, mas a televisão, a mídia, uma empresa de comunicação pode pegar um vídeo de uma menina sofrendo uma violência e passar no horário do almoço essa cena de violência como se fosse um anúncio de uma coisa muito bacana. E é engraçado, assim, que vocês falaram dessa questão da tutela do pai. Nesse caso específico, eu assisti esse vídeo e fiz alguns trabalhos com ele, debati essa questão. E uma coisa que mais me chamou a atenção nessa cobertura de Samuca Duarte, né, especificamente do programa Correio Verdade, do sistema Correio de Comunicação, foi a questão da tutela do pai.
sempre que Samuca convidava as pessoas a olharem a imagem, e ele dizia que é para as pessoas verem a cara da pessoa que estava estuprando ela, quando na verdade essa pessoa já havia sido reconhecida pela polícia e já estava sob os cuidados da polícia, ele dizia que estava mostrando a situação para que as pessoas pudessem ver o rosto do estuprador. E quando ele foi entrevistar o pai da criança, né, ele meio que desfigurou a imagem. E ele explicou por que desfigurou a imagem, por que a equipe decidiu desfigurar a imagem, dizendo que precisava proteger a imagem do pai, porque ele já sentia muita vergonha, já estava envergonhado o suficiente diante daquela situação. Eu imagino o sofrimento do pai, obviamente, não estou querendo falar nada disso, mas essa aposta da cobertura midiática, que mostra de um lado a criança sendo estuprada, sem qualquer problema, sem qualquer questão, e de outro acha que a maior possibilidade ética que ela podia fazer era tampar o rosto do pai. Não alteraram a forma machista de condução dessa situação. E o que eu acho que é mais importante que eu queria perguntar para vocês, assim, o que aconteceu depois, né? Esse caso ele foi levado até a justiça, a empresa, no primeiro momento, ganhou, né? Foi inocentada, né? Em que a juíza, ela argumentou que existia uma contradição entre os direitos da criança, né? No caso, que não pode ser classificado como um direito da mulher, necessariamente, mas de uma criança, e a liberdade de expressão. O que é que se esconde por trás dessa ideia de liberdade de expressão e que acaba sendo utilizado para a violação de direitos femininos? É sempre um álibi que as empresas de comunicação usam. Aliás, não só as empresas, muitos homens que a gente chama de másculos, que para além de machistas, eles são aqueles machistas agressivos, os conhecidos másculos, eles fazem uma série de comentários absurdos na internet, que muita gente chama, né, a terra de ninguém, assim, que não tem essa fiscalização jurídica e policial, né, propriamente dita. Então as pessoas falam muitas coisas e usam essa coisa da liberdade de expressão, falam assim atrocidades e cometem atrocidades usando isso como um álibi, assim, como se isso justificasse você falar qualquer coisa, você poder falar o que você pensa, mesmo que isso seja um absurdo e vá de encontro ao direito de alguém, entendeu? Então é sempre um álibi, assim, é muito preocupante, porque a gente já vive numa cultura machista, a gente tenta desconstruir essa cultura machista, mas aí vem essas pessoas e elas reforça a ideia de que a mulher que sai com roupa curta mereceu, tá procurando, não é uma pessoa séria, reforça uma série de coisas que acaba não contribuindo com essa coisa da desconstrução dessa sociedade machista. E nesse caso da menina estuprada, é muito aquela coisa de guardar a moral, de guardar a família, porque ela é um bem, ainda é considerado como um bem do pai dela, e o pai dela tá com vergonha, então ainda tem muito isso. Uma coisa que me preocupa muito nessa conjuntura toda é que ainda tem muito disso, às vezes para sensibilizar as pessoas em relação à violência que a mulher sofre, ficam falando, imagine que é sua mãe, sua irmã, sua filha. E a gente não vai nesse argumento, a gente tem que dizer, essa mulher, ela é uma pessoa, ela é um ser humano, é um ser de direito, ela tem o direito de vir com a roupa que ela quiser, fazer o que ela quiser, ela só não tem o direito de sofrer violência. E isso ela sofre, e sofre não só uma vez, não sofre só pelo agressor, sofre pela mídia que vai e comete outra violência contra aquela pessoa, e sofre uma terceira vez com a sociedade que vai julgar aquela pessoa, e julgar a família daquela pessoa, e assim vai ladeira abaixo, entendeu? Então o papel da gente é muito ficar de olho nesses casos problemáticos da mídia, e tentar fazer um contraponto, na verdade, sabe? Chamar a atenção e dizer que não é por aí. Tu falou da liberdade de expressão, né, Jana? Que tu falou, todo mundo hoje em dia usa. A juíza argumentou que, inicialmente, né, um outro juiz revogou um pouco a postura. Ela tinha comentado que existia um grande conflito em resguardar os direitos da criança, que havia sido violada, culpabilizada duplamente, e, de outro lado, resguardar o direito à liberdade de expressão. De expressão ou de imprensa? Ou eram as duas coisas? Ou... Eram as duas coisas, expressão e imprensa. Porque todo mundo agora fica se pautando nisso. Mas eu tenho liberdade de expor minha opinião. Mas eu posso falar o que eu quiser. Claro, todo mundo tem direito de falar o que quer. Mas discurso de ódio, não. Expor uma pessoa dessa maneira, não. A pessoa pode sim noticiar que uma menina de 12 anos foi estuprada quando saiu da escola por 2 caras e que esse vídeo foi... e que teve um vídeo, Isso é uma notícia. Outra coisa é você pegar esse vídeo, transformar isso num circo, num espetáculo, expor a situação que a menina passou, porque não existe nenhuma justificativa para que esse vídeo tenha sido passado
na íntegra. Eu não assisti, eu sabia o dia que ele ia passar, mas eu nem me deu o trabalho de assistir, porque eu tenho pavor a estupro, eu não consegui assistir. Não sei se o vídeo foi passado inteiro, mas de qualquer maneira o vídeo foi passado. Não existe justificativa jornalística para isso, não existe liberdade de expressão que justifique isso. Ele não estava exprimindo revolta, ele não estava dizendo assim, não era uma coisa dele dizer, as mulheres sofrem estupros, as mulheres... Ele não estava se expressando, ele estava mostrando de uma maneira sensacionalista, de uma maneira de circo, era um espetáculo, era uma coisa pelas chamadas que ele fez, como se fosse uma coisa que todo mundo quisesse ver, como se aquilo ali fosse necessário. Todo mundo sabe que mulheres são estupradas todos os dias, infelizmente. Ninguém precisa assistir um vídeo para isso. Então, existe um limite entre essa liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Uma coisa é você agir como um jornalista, ou como ele mesmo já disse que ele era, porque ele já falou que ele não era um jornalista, que ele era um apresentador. Então, que ele seja um apresentador e apresente a notícia. Agora, ele tratar uma situação daquela em que a menina foi vítima e violentar ela novamente, a mídia estadual, daquela maneira... Me desculpa, isso não é liberdade de expressão, isso não é liberdade de imprensa, isso é safadeza, isso é falta de caráter, falta de ética e não é nem isso é o sistema machista, dizer assim, é um crime, é um crime, vamos ver a menina sendo estuprada, isso não tem nenhum impacto na vida da gente, mas a menina que foi estuprada, que já passou pela situação de violência, vai passar de novo. A família dela, os amigos dela vão assistir aquilo, ou não, né, mas vão saber que aquilo está passando. A minha amiga, que é jornalista, quando foi entrevistar a família, foi perguntar para as pessoas, foi falar com a escola, disse que as pessoas na praça disseram, eu tenho um vídeo aqui, tu quer ver? Tá no meu celular também. Ela, não quero ver isso. Quer dizer, outros meios de comunicação noticiaram o que aconteceu, sem transformar isso num espetáculo, sem transformar isso numa maneira de ganhar ibope, que foi o que Samuca fez. Esse caso eu acho que é um caso muito emblemático, assim, porque ele foi de uma violência, assim, transcendeu qualquer outra, né? Mas eu acho que não é só o Samuca, sabe? Assim, Samuca é como o Datena. Datena é o pega pra santo. Pega Samuca pra santo, porque ele é, enfim. É uma escolha de uma equipe, né? Uma equipe, o canal. Uma concessão pública. Agora, a pergunta que eu queria, assim, só fazer, por um caso muito específico disso, né? Um aspecto muito específico disso. Uma das defesas do sistema de comunicação Correio é de que esse vídeo ele foi entregue pela própria família ao veículo de comunicação para que fosse exibido, para que fosse mostrado. O que mostra, enfim, um aspecto ainda mais grotesco dessa situação, né? E esse caso, um caso muito similar a esse, aconteceu também no Ceará, onde uma garota de 9 anos foi estuprada por um vizinho que fazia um trabalho de pedreiro na casa dela, e a família filmou isso de alguma forma, ninguém sabe como isso aconteceu, e esse vídeo acabou sendo entregue pela própria família aos meios de comunicação. O grande debate que esse caso específico no Ceará trouxe é de que, como aconteceu aqui na Paraíba, é de que há uma grande descrença da família em torno da justiça, né? E aí essa ideia de que se colocando dentro da televisão, mostrando para as pessoas, se vai punir aquele que cometeu o crime, assim. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, da dificuldade em fazer com que esses casos sejam levados adiante, com que esses casos sejam resolvidos dentro dos próprios meios e criando um pouco desse sistema paralelo de julgamento, confunde muitas vezes a cabeça das pessoas e faz com que a própria família seja aquela que de certa forma vai violar um pouco desses direitos, né? Eu só queria pontuar uma coisa assim, para além de problematizar isso da família, da sociedade como um todo, acabarem valorizando muito essa coisa da mídia, de botar em xeque, né, a prefeitura que demorando a resolver uma demanda, ou qualquer outra instância, a polícia, porque acho que a polícia não vai resolver isso, botar na mídia, talvez seja mais rápido de encontrar o suspeito, qualquer coisa do tipo assim que as pessoas usam como justificativa. E também tem uma outra questão, às vezes, por exemplo, a justiça em si, ela demora muito para julgar casos de violência contra a mulher, contra a criança. A justiça é muito lenta, então as pessoas já incorporaram muito isso e acabam vendo a mídia como a salvadora, assim, alguns meios de comunicação como quase uma organização da sociedade civil, assim, tá entendendo? É como se fosse uma colocação diferente do papel, tanto da mídia quanto da justiça, da polícia, enfim, das instituições como um todo. Uma crítica que eu coloco enquanto comunicadora feminista é a essa demora, essa vagareza, esse problema de gestão mesmo dos órgãos de justiça e os órgãos policiais,
porque de fato, os julgamentos que aconteceram emblemáticos assim esse ano, o caso das mulheres de Queimadas, o caso de Brígida, eles aconteceram há 3 anos, 3, 4 anos, a gente vê uma série de casos que as pessoas ainda estão aí esperando que sejam julgados. Então há uma coisa assim que já foi incorporada também nessa cultura de que pela justiça demora e pela mídia é instantâneo. Então assim, a gente tem que ver também como que a gente consegue fazer uma atuação, consiga fazer um papel educativo com a sociedade, assim, não diria nem educativo, reflexivo mesmo, e como a gente fazer uma pressão social em cima das gestões. Eu achei uma coisa interessante que vocês falaram, né, várias coisas interessantes, mas tem uma que eu queria ressaltar, da força, né, que as pessoas têm em relação à mídia, né, as pessoas botaram uma certa valorização ali da mídia, e aí eu queria puxar para um outro aspecto, né, que é a questão de como a mídia utiliza essa força e utiliza não só a questão da liberdade de imprensa, que a gente já falou, mas utiliza também ela na questão do humor, né, a gente vê muitos casos de apresentadores, de programas, tem programas de comédia, tem programas de humor, a gente viu muito caso aí com stand-up, por exemplo, apresentadores de stand-up que faziam piadas machistas e misóginas e colocava a coisa do humor como sendo a desculpa, né, não, estou fazendo uma piada. E aqui na Paraíba a gente tem um caso bem clássico de um apresentador em específico, que é o Anacleto Reinaldo, né, que ele faz muito piada e muita brincadeira na cabeça dele, que é uma brincadeira, usando a mulher e usando casos, né, que acontecem para fazer brincadeira, para fazer piada, para dar um ar de que estou fazendo humor, né? Vocês acham, né, dessa abordagem, né, que alguns apresentadores e algumas pessoas da mídia também fazem, né, a questão de usar o humor como se fosse uma forma de se resguardar? Essa questão de usar o humor para reforçar situações de desigualdade e estereótipos e preconceitos é usada pelas pessoas, pelos comunicadores, pelas pessoas como um todo, tal qual a história da liberdade de expressão. E o humor, eu digo que ainda tem um agravante, porque quando as pessoas alegam ainda essa coisa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, para falar e para fazer determinadas coisas, quando as pessoas usam para fazer isso, só que brincando, quando você questiona, quando você problematiza, as pessoas devolvem já assim, nossa, mas que mau humor, é uma brincadeira, você não tá vendo que é uma brincadeira? E aí fica esse discurso da brincadeira, mas é onde o sapato não aperta, né? É assim, eu tô brincando, mas não é uma brincadeira com as pessoas do mesmo sexo que eu, não é uma brincadeira das pessoas da mesma posição social que eu, não, sabe? É sempre daquela determinada classe social, de um determinado grupo mesmo, assim, de um determinado grupo, que a pessoa que faz a brincadeira não tem empatia por esse grupo, reforça uma série de preconceitos e joga isso na mídia, que aí reforça já uma coisa que é bem antigo isso, né, de usar o humor para reforçar preconceitos e tal. Só que eu fico pensando, agora que a gente tem que desconstruir mesmo, porque já deu, assim, já venceu essa história de falar brincando coisas horríveis. E de você diminuir a mulher, de você diminuir os direitos das pessoas e a liberdade das pessoas. Vamos ver um pouquinho que é para ver se realmente é uma brincadeira. Tá. Eu vinha dirigindo agora pela madrugada, aí o olho de vira navio, lendo uma notícia, dizendo que uma mulher saiu nua lá foi no Canadá, nua, na rua, dizendo que tava vendo o diabo, nua, uma bicha boa, do rabão, dizendo que tava vendo o cão. Ela disse, dizendo que tava vendo o diabo, nua, zerado o triângulo, eu sei o que ela estava precisando. Ela estava precisando de madeirite, energia, que ela pegasse ela nua, passava lá perto, quando ela caísse, o cara cai em cima dela com o jumento. Que absurdo! Tome, agora você tá vendo o cão, agora tá vendo agora, veja mais. Tome mais, tome. Aí ela vira. Sai pra lá, papai. Mulher, agora a mulher pode estar andando nua no meio da rua, rapaz. Mulher safada, quer tirar a roupa, quer madeirar, aí inventa que tá vendo fantasma. Tá atrás de madeira, miséria. Bom, enfim, não sei se vocês querem comentar um pouco disso, se isso é humor mesmo. Onde é que tá a graça, né? Eu acho que pra gente fazer humor, a gente não pode ficar diminuindo as pessoas, a gente não pode querer tomar a autonomia das pessoas, o direito das pessoas de fazer o que quiser, sabe, andar livre, e enfim, é sempre uma coisa muito assim, de tutelar o corpo alheio, de querer ridicularizar
as pessoas. Eu acho que esse humor ele é desnecessário, porque a gente já vive numa cultura tão opressora. Usar esse tipo de humor, que eu não considero humor particularmente, eu acho que acaba sendo um desserviço. Eu acho, na verdade, eu não consigo nem entender como é que as pessoas ainda conseguem ter sua audiência fazendo esse tipo de coisa, sabe? Porque é uma coisa que já venceu, assim, que não devia estar acontecendo mais. Esse discurso de, não, vamos brincar diminuindo as pessoas, vamos brincar ridicularizando as pessoas, dizendo que elas não têm o direito de fazer isso. Eu acho que isso é totalmente desnecessário, e principalmente quando a gente vê que essas pessoas estão no espaço, foi resultado de uma concessão pública, né? Então, deveria, na verdade, ter um papel bem mais informativo, assim, quais são os direitos que a gente tem, né? E não ficar julgando e diminuindo. É porque nesse caso específico, ele não faz só humor, né? Ele sugere que ela passe diante de um vigia e que o vigia derrube, e aí sim começa uma história que ele denomina como madeirada, né? Que o vigia vai de fato contornar esse tipo psicológico, talvez, que ela tenha sofrido, ter sido acometida com a própria madeira. Então ele sugere um estupro, na verdade, e quem conhece, quem acompanha Anacleto, de certa forma percebe que isso não é um humor, não é uma piada, né? É um caso específico de uma pessoa que compreende o mundo dessa maneira, e a gente vai naturalizando um pouco dessa fala, que é diária, que foi para a televisão, se tornou apresentador, hoje não é mais, mas assim, se tornou apresentador a partir desse universo, né? A gente acha que é engraçado, acha que essa leitura é uma leitura caricatural, mas na verdade ela é extremamente problemática e é um desserviço, né, para essa situação que a gente vive de violação direta, né, dos nossos direitos. Eu ia falar exatamente isso, porque ele não faz só piadinha, ele está sugerindo estupro com eufemismo, e a pessoa que está lá no equipamento do som fica colocando uns efeitos, não sei o que, como se fosse uma piadinha, uma coisa, só que é a naturalização da violência. E eu acho assim, tem tanta coisa engraçada no mundo. O humor, entre aspas, tão batido, é uma coisa que já está tão atrasado, as pessoas deviam repensar essas expressões de humor que as pessoas têm, porque isso não é engraçado. Só para complementar um pouco a discussão, essa coisa de tratar supostamente como humor uma coisa que fortalece ainda essa questão da cultura de estupro, ela é super problemática na medida em que a gente vê que no Brasil, a cada 12 segundos, uma mulher é estuprada. Então, assim, ver um comunicador sugerindo que uma mulher merece ser estuprada ou está procurando ser estuprada e não usa esse termo, usa outros termos, banalizando o estupro e a cultura do estupro, é super complicado, porque a gente acaba reforçando a cultura de estupro e negligenciando a discussão que a gente tem que fazer, do porquê que isso ainda acontece, do porquê que ainda é visto como um possível humor, esse tipo de absurdo, de dizer que uma mulher, seja feia ou bonita, esteja vestida ou pelada, essa mulher está procurando ou está merecendo ser estuprada. No Brasil, a cada 2 horas, uma mulher é assassinada, a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas, a cada 12 segundos, uma mulher é estuprada e 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram algum tipo de violência. Chegou a hora um pouquinho da gente descontrair mais, enfim. Queria saber de uma música que vocês queriam que a gente tocasse. Indicar agora pra gente desopilar um pouco, porque realmente com Anacleto é difícil, né? Eu vou pedir uma música e vou aproveitar também para fazer uma divulgação. É uma banda aqui paraibana que está concorrendo no Natura Musical, que é a Chico Correia Electronic Band. E aí eu queria pedir Lelê. Lelê, por que tu foi embora? Lelê, por que tu foi embora? Por que me deixasse aqui? Ah, Lelê, eu penso em tu toda hora. Lelê, por que tu foi embora? Lelê, por que tu foi embora? Por que me deixasse aqui? Ah, Lelê, eu penso em tu toda hora. Tu nunca me deixou só, tu nunca me deixou.
não é não somente da mídia, ele não é somente de uma pessoa, mas ele é estrutural, né? Então ele atravessa diversos campos da sociedade, diversos espaços, está presente não só na nossa mídia, mas também se faz presente na música, na nossa cultura, nos espaços, nos ambientes que a gente circula, que a gente acredita que não está presente, mas infelizmente ele se mostra de vez em quando. O caso de maior repercussão, pelo menos mais recente, foi o caso de Sakal, né? Que é um rapper paraibano. Ele vinha com uma série de postagens machistas, enfim, e também vinha gravando músicas que tinham uma toada um pouco machista. Queria que vocês falassem um pouco como foi esse caso especificamente, como foi a mobilização em torno disso, quais foram os ganhos, né? O que é que a gente ganhou com esse apontamento, com esse destaque que se deu a esse caso. Foi um processo que me deixou particularmente muito feliz, assim, de ver acontecendo no estado, porque foi uma ação não só em João Pessoa, sabe? Tinham mulheres de João Pessoa, de Campina, de Patos, de Cajazeiras, de outros lugares do estado, e as mulheres se articularam de uma maneira muito bonita, assim, porque foi um incômodo acumulativo, não foi que de repente agora bateu um incômodo com o que Sakal estava fazendo, era uma coisa que ele vinha fazendo já há um certo tempo. Essa música, Palhaço Sorrateiro, né? Que foi a música que mais chocou, assim, que mais mobilizou em relação à nota, a publicação foi feita da nota, ela é um pouco antiga já, hein? Foi muito bacana ver esse rompimento, assim, esse enfrentamento mesmo das mulheres que se organizaram. E o que eu achei bacana também foi que foram duas articulações diferentes que houve assim, no estado. Uma foi num show de Totonho, que é um cantor amigo de Sakal e é um cantor que também paraibano. Ele lançou um novo CD e convidou Sakal para cantar uma das músicas com ele. Umas meninas, elas se reuniram, as vulvetes, elas se reuniram, pegaram um jet de spray, né, e grafitaram uma faixa. Sakal, machistas não passarão. E no momento que Sakal subiu no palco, essas mulheres começaram a gritar, palavras de ordem, começaram a vaiar e começaram a circular a faixa dentro do salão do show. E você via nitidamente, um vídeo foi feito desse momento, o quanto ele ficou acanhado e também o quanto Totonho, o cantor, amigo, tentou defender, assim, dizendo o quanto ele era brilhante, um cantor muito bom, e enfim, tentando fazer uma apresentação assim para levantar um pouco a bola de Sakal, que não colou, assim. E foi muito bacana porque a nota de repúdio, publicada no dia seguinte, foi em nome de um movimento ainda mais amplo, no qual alguns das vulvetes também faziam parte, e essa nota, um dos motos principais dela é dizer assim, é defender uma arte que liberte e fortaleça homens e mulheres, uma arte que boicote o machismo e a opressão. Então, assim, é muito dessa discussão do que é que a gente quer com a arte que a gente faz, com a arte que a gente escuta. Se essa arte oprime, e se essa arte é machista, ela não representa, ela não é interessante. E isso foi muito bacana de ver, assim. Os ganhos que a gente teve, você perguntou, a gente já sabe que um show que ele ia fazer num grande festival aqui no estado foi cancelado. Inclusive esse festival, o Festival Mundo, ele vai ter uma programação feminista durante toda a semana do festival. A organização do festival entendeu que era muito contraditório ter uma programação toda feminista e chamar um cara que estava repercutindo diversas formas de machismo nas suas publicações e nas suas músicas. E outro ganho foi que ele fez um show em Campinas totalmente esvaziado, as pessoas não entraram. No final, a casa de show acabou resistindo e fazendo o show, mesmo diante do protesto do público, da mobilização do público. Acabou que a organização do meio para o final do show abriu as portas para as pessoas entrarem de graça e ver se lucravam no bar. Então, assim, houve uma pressão em cima dele, em cima das pessoas que estavam tentando defender ele. Ele acabou mudando o perfil do Facebook dele para uma página, o que faz com que todas as publicações machistas e misóginas, elas sumissem. E nessa nova página, ele chegou a dizer que ia falar umas verdades, mas no final ele publicou uma nota que você vê claramente que não combina com nada que ele tinha escrito antes. Uma nota se desculpando com as mulheres, mas que não convenceu, assim, no todo. Mas foi muito bacana por ver, assim, o movimento e as mulheres feministas, autônomas, independentes, mulheres assim que não estão necessariamente dentro do movimento feminista, dentro do movimento de mulheres, mas muitas mulheres e muitos homens também se manifestaram contra esse tipo de arte. E aí eu achei um dos momentos mais bacanas, assim, de enfrentamento à misoginia e ao machismo, à violência contra a mulher. Foi um momento bem simbólico e bem importante aqui pro estado da Paraíba e pra cultura como um todo. O problema também foi ver muitos conhecidos, colegas e talvez até amigos defendendo ele e justificando o ato dele e justificando mesmo como humor, justificando, é só uma música, e enfim. É como uma amiga minha falou, é bom que tá servindo para colocar todos os machistas para fora do armário. A gente tá descobrindo agora de verdade o que é que os meninos pensam.
Você falou essa questão de todo o machismo acabar sendo exposto, né, no contexto atual de redes, enfim, que as pessoas se expressam mais, você acaba conhecendo um pouco mais a opinião de cada um. Mas é também um caso que é bastante recente, que ganhou uma certa repercussão, não a repercussão necessária, talvez, foi de um caso de violência, né, doméstica que aconteceu no ambiente que é frequentado por estudantes, por universitários. Uma mulher apanhou, né, do esposo, foi violentada ali na frente dos clientes, dos universitários, enfim, que, de certa forma, lutam em torno dessa pauta do feminismo, da mudança desse estado de coisas de violência contra os direitos femininos. E, ao mesmo tempo, uma das perguntas que gerou, né, bastante debate foi essa, assim, como que a gente continua frequentando esses ambientes e circulando nesses espaços em que o machismo assim, se apresenta de modo tão descarado, né, num caso como esse, em que o próprio proprietário do espaço bateu no seu uso. Completando tua fala, a gente não frequenta só os lugares, a gente também compactua com machistas que fazem coisas com as nossas amigas. Tem casos de amigas nossas que sofreram violências de determinados rapazes. Os nossos amigos fecham os olhos justificando as atitudes deles, tipo, porque o cara tava má, porque o cara tava bêbado, porque o cara tava chapado, porque o cara tava alombrado. Todo mundo fecha o olho, tá entendendo? Parece que é meio que um ativismo de ocasião, o efeito. De ocasião, exatamente. Aí até atingir um amigo meu próximo, até atingir aquele meu brother que eu fumo baseado, eu tô na luta, mas aí atingir meu brother que eu fumo baseado, atingir o bar que eu frequento, depois sair da universidade, aí eu fecho meus olhos, finjo que não tô vendo. Tipo, se a gente não começar nessas pequenas ações também a enfrentar os machistas e as situações de machismo, a gente tá sendo só hipócrita, né? Queria até complementar isso também, que uma das desculpas que eu vi, assim, do público, porque esse caso que Jana citou é um caso de um bar, né, universitário, que boa parte das pessoas que se consideram, assim, de esquerda, né, da universidade frequentam e tal. A mulher do dono do bar, ela foi ameaçada de sofrer violência algumas vezes, e algumas pessoas disseram que ela chegou a sofrer violência na frente de alguns clientes num determinado momento, e que ela teria se separado. Aí, quando foi feito um movimento de boicote, inclusive ia ter um show, inclusive de Totonho, nesse bar, as pessoas se mobilizaram, o show acabou mudando de lugar e a mulher voltou pro cara. Então, eu vi um dos comentários, né, de uma pessoa dizendo, não, mas ela voltou pra ele pediu desculpa e agora tá tudo bem. O fato dela ter voltado pra ele não significa que a violência aconteceu, que a violência pode estar acontecendo e vai continuar acontecendo por conta dela ter perdoado ele, supostamente ter voltado, da gente ignorar uns aprendizados que ficou da questão de Sakal. Quando mexe no bolso, quando mexe no público, quando movimenta mesmo, impressiona de maneira mais gritante, eles ficam mais atentos. E aí essa coisa do ativismo seletivo, né, que eu sou feminista, mas aí quando é um amigo meu que é o agressor, eu fico arranjando desculpas. É super complicado isso, mas é uma coisa que a gente vê muito, inclusive nos nossos círculos. E aí eu acho que vai da gente também manter uma postura mais firme, tentar fazer um trabalho mais organizado e de questionamento e enfrentamento mesmo. E de fazer também um contraponto nesse tipo de argumento do, ela voltou pra ele. Sim, porque voltou pra ele não foi um agressor, ele não cometeu a violência. É isso que a gente tem que ficar se questionando e não deixar passar. Queria puxar agora para complementar, digamos assim, o que a gente já está falando, que a gente já falou um pouco da questão cultural agora, eu queria falar um pouco dessa questão de certas blindagens que acontecem mediaticamente falando, principalmente a questão muito política, né? Porque a gente teve um caso emblemático esse ano agora que movimentou muitas discussões aqui na Paraíba, que foi o caso da ex-primeira-dama do Estado, a jornalista Pamela Bório. Teve todo um caso de discussão relativa aí à posse do filho com o ex-marido, que é o governador, Ricardo Coutinho, e isso rendeu acusação de que ela estava cuidando bem do filho, ela acabou perdendo a guarda do filho e criou toda uma situação. Por conta dessa questão política, isso não está sendo muito trabalhado, né? Tanto na mídia quanto em movimentos, né? Tu que acompanhou bem direitinho esse caso, o que tu pode falar? Bom, eu acho que o caso de Pamela é um caso muito emblemático de confusão entre público e privado, né? Assim, ela vem passando por um problema que é da ordem privada, com ex-marido especificamente, mas o poder envolvido nisso tudo e o que pode gerar politicamente nesse caso tem gerado conflitos muito
perigosos do ponto de vista dela, dos direitos dela enquanto mulher, e também do ponto de vista do uso da coisa pública, né? A gente viu uma abordagem bastante discriminatória com relação à própria jornalista, no sentido de colocá-la como louca, desequilibrada, como uma pessoa que não tinha capacidade de ser mãe, né? E que foi uma abordagem sistemática promovida pelos meios de comunicação na Paraíba, que colocavam ela dessa maneira e o esposo como alguém sereno, como alguém que, apesar de ter uma agenda muito turbulenta, era capaz de criar o próprio filho, enfim. Então, o que eu vejo é uma questão que é de ordem privada, que é algo que eles têm que resolver entre eles, a gente não tem necessariamente que se meter, mas que chegou a um ponto público de que fica muito clara a violência simbólica que ela vem sofrendo, né? E até agora o caso não se solucionou, permanece da mesma maneira, e ela continua aí tentando reaver um pouco de tudo que ela perdeu com essa perspectiva, de certa forma, discriminatória, e o que eu acho que é mais problemático disso tudo, Marcelo, e eu acho que as meninas podem complementar, é essa questão sistemática. É você colocar ela permanentemente como alguém que está negativamente e, de um outro lado, algo como positivo. Ela denunciou um caso de violência que sofreu dentro da Granja, né, Santana, enfim, que a gente não sabe os detalhes, não sabe de fato como aconteceu, mas que o que se observa, e isso foi uma grande crítica que foi feita aos movimentos feministas, eu acho que é uma boa oportunidade das meninas colocarem um pouco disso também, da opinião delas, do que elas veem dentro do movimento, é colocar, de certa forma, algo como algo que não aconteceu, como algo supérfluo, né, como algo que, enfim, não deve ser debatido. Eu acho que isso é de fato bastante preocupante. Eu acho que esse caso de Pamela, ele é bem emblemático por vários motivos. Um deles é que a gente mal vê, em relação à proporcionalidade mesmo, a gente mal vê o ponto de vista de Pamela. A gente vê muitos blogs, muitos meios de comunicação colocando sempre a versão do governador, da família do governador, e matérias até valorizando o governador enquanto um bom pai, e a gente viu uma série de matérias colocando a ex-primeira-dama enquanto desequilibrada, que tentou agredir a mulher que trabalhava como babá. E foi muito vendida a imagem de que ela não amava o filho, que ela não queria saber do filho. Inclusive, essa ex-babá, ela deu entrevistas que venderam muito essa imagem da Pamela enquanto mãe despreocupada com o filho, enfim, vendendo uma imagem bastante negativa dela. E eu acho muito complicado tanto essa questão da abordagem da mídia, que enquanto fala que Pamela é desequilibrada, fala que o governador levou o filho para assistir o show da Galinha Pintadinha, acaba mostrando muito essa coisa do poder político mesmo, assim. O caso, ele mistura, para além do pessoal e público, muito o político, porque aí, por outro lado, as mídias também expõem essa coisa da defesa de Pamela está sendo feita por um advogado do adversário político do atual governador. Então, essa coisa da guarda ter sido perdida é muito estranho, porque Juliana pode até complementar aí, falando dessa questão. Para a mãe perder a guarda do filho, tem que ter sido uma coisa muito grave. Eu estou falando aqui enquanto Juliana, mãe, que passou recentemente por um processo de divórcio, que esteve na Defensoria Pública, que conversou com a Defensoria Pública, com o advogado, que perguntou durante a audiência de divórcio quais eram os tipos de guarda, como é que procedia, que se informou com a Defensora Pública. Então, assim, primeiro, hoje em dia, nenhum juiz escolhe dar a guarda unilateral. Eles têm a preferência pela guarda compartilhada ou alternada. A guarda que eles optam mais é a guarda compartilhada, que fica na residência fixa de um dos pais. O outro pai pode visitar período determinado, mas a residência fixa fica com um dos pais. A guarda alternada fica realmente alternada, tipo assim, uma semana com outro, um mês com um mês com outro. Ou como os pais decidirem como é melhor para cada um. Para uma mãe ou um pai perder a guarda do filho, primeiro, para ser a guarda unilateral, um dos pais tem que não querer, porque o juiz pergunta se a pessoa quer. Depende de cada pessoa, mas quase ninguém diz, não quero a guarda do meu filho. Para uma pessoa perder a guarda, de acordo com a defensora e a juíza que me atendeu na minha audiência de divórcio, a pessoa tem que ter feito batido na criança, ser viciado, não ter maneira de se sustentar e sustentar a criança, não ter nenhum equilíbrio emocional, tudo isso junto. E não querer a criança. Porque mesmo as pessoas que têm algum tipo de distúrbio emocional têm a chance de passar por um tratamento, passa por um acompanhamento, por uma análise psicológica,
tem a oportunidade de se tratar e etc. E não perde a guarda desse jeito. Não é dessa maneira autoritária, entendeu? Eu conferi o Instagram da Pamela, que ela usa como uma maneira de diário. E fui olhar o Instagram dela, tem várias fotos do filho dela, antes do processo, antes dela perder a guarda, deles em vários momentos. E a partir do momento que ela perde a guarda, ela começou a compartilhar todas as noites que ela estava sem o filho. A última vez que eu olhei, ela estava na 38ª noite sem o filho. Ela coloca uma foto preta com os dizeres, 38ª noite. E aí ela põe o texto embaixo. Em nenhum momento eu li qualquer texto nessas fotos, da legenda dessas fotos, que dissesse nada, sabe? Ela não expõe, no meu ver, ninguém de maneira direta. Ela põe alguns dizeres da Bíblia, que o bem vencerá o mal, que não sei o que, umas coisas assim. Mas ela não diz diretamente nada contra ninguém. Ela não expõe o filho dela de maneira nenhuma. Não mais do que eu ou de que qualquer outra mãe faça. Porque as mães postam fotos dos filhos e do que fazem com os filhos. É óbvio que ela preferia uma guarda compartilhada ou alternada. Disseram que foi porque um psicólogo deu um atestado de desequilíbrio emocional. Desequilíbrio emocional você trata com medicamento, com acompanhamento profissional, não tirando a criança da mãe, porque isso não faz bem para a criança. Privar a criança da companhia de um dos pais não faz bem para nenhuma criança. É tanto que hoje em dia a justiça não opta pelas guardas unilaterais. A criança tem que ter o convívio com ambos os pais. É saudável para ela. Só complementando um pouco, já para a gente partir para o outro tema, né, que a gente já está ficando com o tempo bem corrido, eu acho que esse caso de Pamela é muito significativo, assim, da abordagem machista da nossa mídia. Não só pela dependência política, dependência financeira do dinheiro público, por exemplo, que se traduziram uma série de postagens discriminatórias contra ela, e a gente pode ver isso com muita tranquilidade no portal Paraíba Já, por exemplo, protagonizou uma série de postagens preconceituosas e depreciativas, como também a gente pode ver no blog do Tião Lucena, em que ele coloca uma sequência de reportagens do mesmo nível, né, no mesmo nível de depreciação. E é sobre essa depreciação da imagem da mulher que eu acho que a gente pode fechar um pouco esse podcast hoje, né? A depreciação, a utilização do corpo da mulher como uma forma de prospecção de audiência é algo muito representativo do que é hoje a mídia na Paraíba. Nós temos inúmeros portais em que, por exemplo, a seção denominada como diversão é a seção em que estão expostos corpos de mulheres seminuas, nuas, geralmente instigando, de certa forma, a libido masculina, a libido daquelas pessoas que vão ali clicar só para ver o corpo delas. Nós temos um jornal, que é o Jornal de Circulação Popular, que é o Jornal Já, também tem essa abordagem de utilizar do corpo feminino, mesmo quando expõe um caso de estupro, né, do lado da notícia, da manchete de que alguém foi estuprada, coloca a imagem de uma mulher seminua, servindo a esses mesmos propósitos. O que é que vocês acham um pouco dessa utilização do corpo feminino como um instrumento de prospecção de audiência, e o que é que a gente pode pensar de políticas públicas, né, para alterar um pouco esse cenário? Eu acho assim, essa utilização do corpo da mulher enquanto produto mesmo, ela é reflexo de uma construção já um pouco antiga e também para além do Estado, né? Para além da Paraíba, a gente vê nacionalmente a mulher ela sempre colocada como um produto, ou então reforçando um lugar de mulher na cozinha, essa coisa da erotização do corpo da mulher como um estímulo a compra desses jornais, dessas revistas. Em relação à política pública, eu acho que o que a gente precisa fazer, desde já, assim, é retomar essa coisa do gênero na escola, sabe? É peitar essa luta, porque não vai adiantar fazer campanha em um dado momento, essa campanha sai na mídia, se no segundo seguinte, a próxima campanha, o próximo comercial vai ser um comercial que vai colocar a mulher de novo nesse papel de dona de casa ou então de musa erotizada, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho, garantir que as políticas públicas elas comecem nessa questão da educação e desde o colégio, para mostrar que isso acontece, por que isso acontece e de que maneira a gente pode lidar em relação a isso. Eu acho que a discussão ela não pode, por exemplo, ficar restrita a rodas de diálogos de universidade, a podcast que a gente está fazendo na melhor das intenções, mas que não alcança a grande massa ainda, entendeu? Então eu acho que a gente precisa garantir determinadas políticas para que a gente alcance a grande massa, para que a gente garanta que na escola as crianças,
adolescentes e jovens eles discutam isso e tenham uma compreensão e até se manifestem em relação a determinadas marcas, em relação a determinados exageros que certas marcas e certos meios de comunicação cometem, para garantir uma mudança mesmo efetiva. E tu, Ju, o que é que tu acha? Essa história de debater gênero na escola é um dos pontos que eu acho que a gente deveria levar para frente. Tem saído várias matérias mais amplas, assim, sobre o Brasil, tudo, que publicitárias. A agência Patrícia Galvão, que é um site feminista bem bacana para a pessoa acompanhar notícias, saiu foi esse ano, que os publicitários reconhecem a pegada sexista nas propagandas. Todos os meios eles utilizam do corpo da mulher, né, para vender mais. O pessoal não pensa no público feminino, e quando pensa no público feminino, é sempre essa mulher que é dona de casa, que quer cuidar da cozinha, que quer cuidar da roupa, que quer cuidar do marido e dos filhos. Que esse é o modelo, né? O modelo da programas para mulheres, aquele programa que fala de comida, fala como tirar uma mancha de uma roupa, sempre ligado a esses afazeres domésticos. A perspectiva é que a mulher, o interesse dela é dentro do círculo da casa. A mulher, no dia da mulher, ela quer ganhar uma batedeira nova, ganhar uma panela. Mas o cara, no dia dos pais, ele quer ganhar uma furadeira, ele fala de celular, entende? É outra perspectiva. Do tipo de publicidade que é oferecida para a mulher, do tipo de publicidade que é oferecida para o homem, do tipo de publicidade que é oferecida para o homem quando usa a mulher. E sempre é aquele estereótipo da mulher que não representa as mulheres. As mulheres brasileiras são muito diversas. Então, é aquela loira, peitões, da bundona, saradona, cabelo liso, alta, com a cinturinha fina. Não é a mulher que a gente vê no nosso dia a dia. Só para a gente retomar, a Semana pela Democratização da Comunicação está cada vez mais perto, né? A gente está chegando aí para o grande dia, que é o dia 13 de outubro. E esse ano o tema é Comunicação e Cultura. Maíra e Juliana vão estar desenvolvendo uma atividade na Escola João Goulart, que é a oficina, um minicurso, na verdade, de Comunicação e Gênero. Então eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, fizessem as suas considerações finais, a gente já vai partindo para a finalização. E aí eu queria agradecer demais a participação de vocês aqui nesse podcast, a participação de vocês na Semana pela Democratização da Comunicação. Parabenizar vocês assim, pelo desafio que vocês toparam aí, né, de participar desse podcast. E a gente esperava menos de duas meninas tão aguerridas, né, na luta pelos direitos das mulheres, tão dedicadas nesse debate para a transformação da nossa sociedade. Então, parabéns pelo trabalho, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Janaíne e Marcelo, a gente que agradece a oportunidade, na verdade, tanto de estar participando desse podcast, de estar levantando essa discussão por aqui, quanto pela oportunidade da gente fazer essa oficina, esse minicurso na Escola João Goulart, durante a Semana Democon. A gente vai levantar um debate, fazer uma roda de diálogo com os estudantes da escola, só não lembro agora se é o 2º ou 3º ano, mas se não me engano é o 3º ano da escola, que a gente vai tratar muito essa questão da discussão de gênero. A gente está indo muito também com o diálogo aberto para escutar também a questão deles, a visão deles do que eles veem, do que é feito na comunicação, e aí a gente vai pegar a parte jornalística, a parte de série, de propaganda, de novela, ver como eles veem e fazer uns questionamentos. A gente quer, na verdade, puxar uma discussão para ver essa construção das questões de gênero, do que é plantado no consciente da gente mesmo, assim, do que é de mulher, do que é de homem, e essas coisas dos papéis, do papel da mulher, do papel do homem, que às vezes fica tão separado e tão na caixinha, e que a gente quer desconstruir isso, né? Então a gente quer puxar uma discussão, e no final da oficina a gente quer meio que fazer mais num caráter de zine, é um relatório, um relato descontraído. Então a gente quer muito pegar a impressão inicial dos estudantes em relação às questões de gênero, e a gente depois quer pegar o que é que eles pensam, o que é que eles mudaram, ou se não mudaram de opinião, entendeu? O que é que eles passaram a perceber sobre essas questões. Se são questões que eles já passaram para refletir antes, que eles não pensavam tanto, e aí ver como se dá. Na verdade a gente está indo preparar também para uma caixinha de surpresa, né? Que aí é muito importante a gente ter esses momentos com a juventude mesmo, e de refletir sobre essas questões. Jana e Marcelo, obrigada pelo convite. Eu gostei bastante. Eu acho que é muito importante, apesar da gente concordar que a gente tem que sair dos muros e partir para uma atuação mais cara a cara, é muito importante também a gente ocupar os espaços e levantar essas discussões também em todos os meios que a gente conseguir. A gente está bem ansiosa pela oficina, né, o minicurso que a gente vai fazer.
É muito importante a gente ouvir a juventude e a gente começar a trabalhar cada vez mais cedo essas questões do machismo, da violência, dos papéis que a sociedade impõe para as mulheres e para os homens. Eu acho que é importante a gente ocupar esse espaço quando a gente pode e correr atrás, né? E valeu! Pois bem, espero que todo mundo tenha curtido, né? O bate-papo e as discussões sobre machismo, gênero, mídia. Como o Jana falou, vai começar já a Semana Democon logo e que participem. E Jana, qual é o site mesmo? Tem todas as informações sobre a Semana Democon? Quem quiser saber um pouco mais sobre a 8ª Semana pela Democratização da Comunicação, é só entrar no www.semanademocon.com.br. Democon. E aí você vai ter acesso a todas as nossas informações, vai saber mais sobre o tema, os podcasts que a gente produziu, tudo que a gente está fazendo nessa semana e também conhecer um pouco mais do trabalho que é desenvolvido ao longo do ano pelo Coletivo Conjunto e também pelo Observatório da Mídia Paraibana. Eu quero agradecer demais as meninas, agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Me despedir também de Marcelo, né, Marcelo, meu companheiro aqui de locução, já tem uma larga experiência, eu sou uma principiante. Falar que a gente está passando a bola agora para o pessoal, para Dérica Virgulino, para Elvis Costa e também para Flávio Ramos, que vão desenvolver lá na Escola João Goulart a oficina Rádio Livre e vão fazer mais um podcast, né, dessa 8ª Semana pela Democratização, agora com os estudantes dessa escola, e vocês vão ter acesso a esse conteúdo brevemente. Então é isso. Então a gente vai encerrando. Eu queria também agradecer ao convite Coletivo Conjunto da Semana Democon para participar, né, desse podcast e participar da produção dele. É sempre muito bom, é sempre importante falar sobre comunicação. Eu que já faço podcast há um tempo, mas eu falo mais sobre cultura pop. Então falar um pouco sobre comunicação, que é a minha área natural, então é sempre muito bom. Queria agradecer a Janaína, foi muito bom participar. Você já tem uma capacidade aí de locutora, rapaz, você que fica... Muito obrigado pela gentileza. E a gente vai encerrar ouvindo então a música que a Juliana escolheu aí, né, que ela acha interessante para encerrar e para toda essa temática e essa discussão e sobre a Semana Democon em si. E Juliana, qual é a música que você escolheu pra gente ouvir? Eu quero escolher a música Estradinha, de Érica Maria, que é uma intérprete, compositora. Ainda não tem nenhum CD, mas ela é daqui da Paraíba e a voz dela é belíssima. Espero que todo mundo goste. É isso aí, Ju, muito legal a sua escolha. Então vamos ouvir Érica Maria para terminar o segundo podcast da 8ª Semana pela Democratização da Comunicação. Um beijo para todo mundo que ficou com a gente até agora. Faço rir, faço chorar, e a cada desconcerto desse nosso caminhar, chego a ouvir o que nem há, e o que guardo só pra mim. Se eu não digo que te amo, o sol deixa de brilhar, o céu de se estrelar e despenca sobre mim. Juro, coração, nunca vou deixar que o vento leve a te carregar, pois que a chuva cai agora e te encharca os cabelos, abrilhanta a tua estrada dentro de mim, faz um concerto. Teu abraço é minha casa. Se eu te ensino novos erros, juro, coração, nunca vou deixar que o vento leve a te carregar.
saudade de um monte de coisa com você no meio. De você adiando o começo do dia com seus olhos sem abrir, brincando de me pedir beijo, sem falar nada, me percorrendo com sua preguiça como a manhã que chega. Da cor que só cabe no teu olhar e que me consegue uma cantoria de sossego e luz. Do teu jeito de balançar a cabeça seguidamente, anunciando, como o cheiro de terra faz com a tempestade, que virá uma gargalhada e um sorriso. Do teu vestido e do que faz você dançando dentro dele. Do teu nenhum vestido e de tua displicência compondo vitrais e alegorias de primavera. De tua mão e da minha mão compondo encontros. Do cuidado e da carícia e do caminho que começa nos meus passos ao redor dos teus. Da conferência de vagalumes que seu olhar escreve quando uma alegria está próxima. De tuas pernas propondo novos precipícios e diferentes maneiras de pronunciar a falta de chão. Do que faz a prisão disso, o pátio disso, a procissão de bailarinas cegas disso. Eu tenho saudade de um monte de coisa com você no meio. Mas se abraço tua vida e te rio poesia,